A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Um livro de Allan Kardec, editado pela editora FEB, dentre outras editoras. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. A questão do passado e futuro ser o presente, às vezes é complicado para nós que queremos dimensionar o tempo, e agora nós vamos falar exatamente sobre o tempo e também sobre o espaço, porque Deus é sempre o momento presente. E aí nós temos que transcender muito nossos conhecimentos para que nós possamos entender e seguir a nossa caminhada. Capítulo 6. Uranografia geral. 6.1. O espaço e o tempo. Ali tem um 29, que vai vir a observação do Kardec mais à frente. Item 1. Já muitas definições de espaço foram dadas, tendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certos números de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que, onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. São conceitos, conforme a gente vai vendo, as pessoas vão evoluindo os seus conceitos. Hoje, na atualidade, o tempo e o espaço são condições bem relativas e não vai levar em consideração esse tópico, e a gente vai ver aqui no desdobrar do assunto que o espírito vai trazendo para nós, no caso Galileu, vai trazendo para nós reflexões, entendimentos, para que a gente possa transcender sem fechar o assunto, sem abrir demais também o assunto. Vejamos. Aí a nota 29 diz o seguinte, a nota de Allan Kardec. Este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinada Galileu, médium. CF, estas são as iniciais do nome de Camille Flammarion. Então, poucas mensagens na doutrina espírita são identificadas o médium. Identifica-se sempre o espírito que passa, mas o médium são poucos. No caso aqui, na Gênese, praticamente toda ela foi psicografada por Camille Flammarion. Também definir o espaço como o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições, que nada definem, nos tratados onde repousam. Então são várias situações, são várias condições que devem ser observadas, e as observações que nós, conforme nós já falamos, pela moderna interpretação tempo e espaço, vazio, são tudo muito relativos. Atualmente prevalece a relatividade. Espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática. De si mesma, evidente, e a respeito dela, as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Portanto, ele vai mostrando que o espaço é infinito. Isso que ele vai mostrar para a gente, vai discorrer para que a gente possa entender que o espaço é infinito. Ao compreendermos essa infinitude do espaço, ele vai fazer também uma comparação com o tempo, mostrando que o tempo é infinito. Nós medimos o tempo segundo a nossa capacidade de compreensão. O Emmanuel já disse que a idade da Terra, tal qual estabelecemos, foi um dado quimérico, né? Alguém colocou aquela data, respeita-se, mas poderá ser um número muito maior de anos de vida na Terra. E para que não tenha nenhuma barreira para o estudo, ele vai fazer toda uma comparação para que vai estudar-se depois, a gente poder entender que vai transcorrer ao longo do tempo. Ora, digo que o espaço é infinito
pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer. E por quê? Apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos a extensão a percorrer. O que ele está dizendo é o seguinte: o espaço é infinito. Porque se você chegar e achar que você vai até um ponto, e desse ponto para frente não vai existir mais nada, não é o sentido que a doutrina espírita, que a ciência traz para nós. O espaço é infinito e aquele ponto que nós demarcarmos para irmos até lá, se fosse possível irmos até lá, após aquele ponto ainda tem mais e mais distâncias a serem percorridas. Para figurarmos, quando nulo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e isto com uma velocidade prodigiosa da centelha elétrica que percorre milhares de léguas por segundo, e que, mal tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas. Nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sob o aspecto de pálida estrela. O que ele está dizendo aqui? Para a gente ter uma ideia do tempo, viajando na velocidade da luz, você sai da Terra e vai para o espaço. Milhares de léguas, milhares de quilômetros que você percorrer, num dado ponto, determinado tempo, você olha para trás e vê a Terra brilhando como uma pálida estrela. Assim como a gente vê Vênus, Marte brilhando nos nossos céus, a gente estaria desse ponto distante vendo a Terra como uma pálida estrela. Como, por exemplo, se a gente chegar em Marte, olhar para cá, olhar para o céu na direção da Terra, ela é uma estrelinha que está lá brilhando lá de alguma forma, bem pequenininha. Passando um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essa estrela longínqua que mal percebeis na vossa estação terrestre. Daí não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Então, você está viajando para dentro do universo, a velocidade da luz, você está viajando, passado o tempo, você chegou numa estrela bem distante que da Terra, nós apenas a vemos de uma forma muito pálida, muito pequena. A Terra já não vai ser mais vista, e nem mesmo o Sol, que aqui ele tem todo um esplendor, a essa distância ele será tão pequenininho que não será notado por nós mais. Animado sempre na mesma velocidade do relâmpago, ou seja, da luz, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etéreas, estradas estelíferas, paragens santuosas, onde Deus semeou mundos da mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Se, numa grande extensão, numa grande pradaria, numa grande planície que a gente olha assim de perder de vista, está cheio de plantas das mais variadas e muitas plantas ali mesmo da mesma espécie, assim também os mundos estão semeados. O universo está repleto de estrelas, planetas, satélites, asteroides, cometas, ao infinito. Nós não temos como dimensionar. À medida que vamos adentrando para o interior da galáxia, mais e mais estrelas, mais e mais planetas, mais e mais satélites, mais e mais cometas e meteoros. Tudo viajando pelo espaço, seguindo um determinado influxo que os traça o roteiro e o caminho. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. E aí que vem o interessante. Se você está viajando nessa velocidade enorme, já passou por bilhões e bilhões de mundos e, com tudo isso, ainda estamos muito aquém de chegarmos ao final. O universo é muito maior, o espaço é muito maior. Então não adianta querermos dimensionar o mundo segundo a nossa concepção,
Por mais que abstraiamos nosso pensamento para imaginar um mundo muito distante, ele se torna muito maior. E na atualidade nós temos várias galáxias além da Terra. Galáxias, galáxias e galáxias. E a espiritualidade nos mostra que, além dessas galáxias que nós conseguimos mensurar e ver pelos nossos equipamentos eletrônicos, pelos nossos telescópicos, existe muitos e muitos mais galáxias. O universo é infinito. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de períodos, 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirigimos, e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhamos, a partir desse grãozinho visível, de onde saímos, é a que chamamos Terra. Passados tempos, passados anos, passados séculos, passados milênios, e quanto mais estejamos viajando, esse grãozinho de areia perdido no universo chamado Terra já ficou muito para trás, muito distante, e ainda não chegamos em lugar algum para dizer que é o ponto final do universo. Ainda temos muito que caminhar. Portanto, o espaço, ele é finito de acordo com quando a gente marca 2 pontos para se definir entre a minha mão de esquerda e a minha mão direita, tem um espaço que eu posso dimensionar aqui até a extensão do meu braço. Mas, em relação ao universo, esse ponto é infinito. Nunca chegaremos ao final e jamais dimensionaremos o início, porque o espaço é infinito. Eis aí o que é o espaço. Então, é algo que a nossa imaginação ainda não consegue conceber para termos toda a extensão de um espaço. Portanto, dizemos que o espaço universal é infinito. 2. Como a palavra espaço, tempo é também um termo, já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata relacionando-o com o todo infinito. Então, cada um de nós temos uma definição de tempo. E esse tempo é o que vai prevalecer dentro do nosso conceito. Mas, hoje, dentro dos conceitos naturais da física, tudo é relativo. Tempo e espaço também são relativos. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos, na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese, o tempo, então ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Então ele está mostrando aqui para nós que num dado momento ainda estava tudo parado, a Terra ainda não tinha o seu ciclo de giro em torno do Sol, porque nós temos que ter uma referência, tudo parado para começar. Então ainda não começou o movimento, está tudo paradinho. Mas silêncio. Soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra ensolada. O planeta se move no espaço e desde então, à tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo substitui, e durante uma determinada série de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Começou o movimento. A partir desse movimento, apesar do tempo já existir, já transcorrer para o universo, a Terra está começando a marcar os primeiros passos. Marcou o primeiro ano, marcou o primeiro século, marcou o primeiro milênio. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo. A hora em que é curvado sob o peso da virtutez, ele se apagará no livro da vida, para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessa o movimento terrestre, que mediam o tempo, e o tempo acaba com eles. Virtutez quer dizer ancianidade, velhice, atributo que merece reverência, respeitabilidade.
Então, ao peso da velhice, o tempo vai acabar um dia, porque a Terra vai acabar. Isso, gente, daqui a bilhões de anos. Então, para que você marcou, já que ele colocou um tempo ideal para começar, um tempo imaginário, agora tem um tempo imaginário para terminar. Entre um e outro, tem um tempo. Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar. E sua queda é medida. E aqui a gente vai ver aqui o seguinte: a nuvem está sobre o mar, cai uma gota na água, essa queda é medida, ali é um tempo, mas ela vai se perder naquela imensidade de águas. Então, quanto mais tentarmos mensurar o tempo, mensuraremos-lo de acordo com a nossa imaginação, com a nossa capacidade perceptiva, nossa capacidade de entendimento. Tanto mundos na vasta amplidão, quanto os tempos diversos e incontáveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. Não tem limite na imensidade do universo, não tem limite no tempo do universo, na eternidade do universo. E interessante que ele coloca tantos mundos na vasta amplidão, quanto os tempos diversos e incompatíveis. Cada planeta tem o seu tempo, cada planeta marca o seu tempo, mede o seu tempo. E aí, nós também temos que aprender a nos adaptar a esse entendimento. O tempo que existe das 24 horas vale para a Terra, mas não vale para Marte e não vale para Júpiter, que está dentro do Sistema Solar. Para outros planetas fora do Sistema Solar, a unidade do tempo vai ser diferente. Portanto, o tempo é relativo ao local onde nós estamos. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço e o do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade de falsas escancaradas, em que ambos um dia se perderão. Atua em concordância com um na sua direção, para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Então, aqueles que vão medir o espaço, que vão lidar com os cálculos para medir o tempo da Terra, eles baseiam-se em extensão e duração em um conjunto de dados, mas o tempo, ele está aí, sempre existiu, e o homem sempre querendo achar a origem do tempo, e vai pesquisar, vai tentar encontrar, vai tentar achar esse momento, mas tudo vai transcorrendo naturalmente, e nós acabamos por nos perder nesses labirintos incontáveis para as realizações que todos nós precisamos. A nossa luta contra o tempo, dimensionar o tempo, planejar o nosso tempo, e ainda queremos descobrir o tempo de vida da Terra. Nada de mal, apenas uma colocação. Dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Por mais que medíssemos o tempo de todo o planeta Terra, qual diferença faria? Assim como as distâncias que percorrem no universo, se você somar milhares de léguas com milhares de léguas, em relação à infinitude de tudo, é apenas um ponto.
Então, os séculos terrestres, por mais que os meçamos, tentamos mensurá-los, é uma tentativa nossa para servir de ponto de referência para os nossos estudos, para as nossas pesquisas, mas é apenas uma referência. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre o supormos envelhecidos deste número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia mais. Olha que interessante, você pegar a linha do equador, que é o ponto mais distante da Terra, e formos escrevendo números, ainda não vamos mensurar o tempo da Terra e a distância do universo. E juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre a eternidade. Por mais que queiramos mensurar o tempo, ele se perde na eternidade. Por mais que tenhamos a ideia de achar que temos que controlar esse tempo, controlar essas situações, ele é a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. A eternidade é o aqui e agora. Quem sabe viver o presente, sabe viver a eternidade. O tempo, então, é uma medida relativa de situações transitórias que vale para nós como a extensão do dia, a extensão do tempo desse vídeo. É um tempo de mensuração para aquilo que é palpável. Mas quando se trata da vida da Terra e da vida do espírito imortal, nós deparamos com um número bem estranho, chamado eternidade. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a sua duração da vida humana. Por mais que mensuramos os séculos, ele é alguns milissegundos na universalidade da vida. São apenas milissegundos da nossa existência, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Precisamos, pois, fazermos-nos melhores. Precisamos, pois, fazermos-nos aqueles que procuram edificar as forças do bem, que procuram edificar a luz, a paz e a fraternidade ao longo da nossa caminhada.